Seguinte, hoje vamos reagir a todas as mortes do Round 6. Já tô avisando, esse vídeo vai ter muito spoiler, então se você não assistiu e não gosta de spoiler, não assiste esse vídeo. Gente, essa última temporada teve mortes muito impactantes, confesso que eu chorei em uma delas. A minha irmã quase chorou também, que a gente assistiu tudo junto. Então vocês vão vir comigo que eu vou reagir tudo com vocês. Porém, não aquela parte que aparece todo... Entende? Porque é muito pesado. Então vem comigo que esse vídeo vai ser tipo um foguete. Zoom! Boom! Bora começar, gente. Eles deixaram mais ou menos aqui em ordem cronológica. Lembrando que eu já vi a série também, só que aí eu vou reagir a cenas específicas. A primeira vai ser... Qual que é essa player, gente? Aquela moça lá que luta muito bem. Então bora começar aqui. Gente, essa parte... E aí eu fiquei, quem é que tá fazendo isso? Quem é que tá fazendo isso? E aí quando eu descobri que foi aquele indivíduo do 333, eu fiquei revoltada. Eu nunca gostei dele. Desde a segunda temporada eu não gosto dele. Não vejo verdade em você. Acho você incoerente. Ele está onde lhe convém e é sobre isso, tá? Não gosto dele. E ele matou uma das minhas personagens favoritas, que literalmente ajudou no parto, salvou a 222 e ele foi lá e matou. Sabe por quê? Ele tava saindo... Contém spoiler, tá, gente? Todo o vídeo. Ele tava saindo matando todo mundo pra conseguir aumentar o prêmio em dinheiro. Uma pessoa dessa não tem caráter, entende? Esse jogo, tipo assim, é surreal. Então, essa foi a primeira que, tipo, eu chorei nessa parte aí. Vou botar só o restinho aí pra gente terminar de ver. Ó, ela olhando pra ele e encarando. Eu não consigo terminar de ver. Gente, não consigo terminar de ver, não vou olhar. Eu acho melhor a gente já ir pra próxima, porque eu confesso que essa foi uma das mortes que mais mexeu comigo. Porque assim, ela literalmente deu a vida. Ela tava com a porta aberta. Era só ela entrar. Ela tava com as 3 chaves e na hora eu falei, por favor, não entra, não entra, não entra. Só que aí depois que ela foi apunhalada pelas costas, eu mudei, por que você não entrou? E tipo assim, eu fiquei muito mal. Eu confesso que eu fiquei muito mal. Mas bora pra próxima morte, que é da jogadora 044, que é essa daqui, gente. Que é aquela lá que... finge ser xamã. E antes disso, nesse episódio que ela morre, ela tava guiando um grupo de 4 pessoas. E aí ela tá falando onde era a direção certa, e uma porta que ela abriu, saiu 2 lá de dentro, que foi o 333 e o outro que é amigo do Thanos, que eu esqueci o nome dele. E aí, o que ele aconteceu com ele? Ele, ó, matou todos os outros 4. Só que agora, vamos reagir à morte específica dessa jogadora 044. Bota aí, editor! Eu tenho que achar... Assine, gente. Vamos parar aí, gente, pra gente não seguir e tudo. Mas ela levou a facada, né, lá no negócio. Por quê? Porque ela foi tentar humilhar ele e ela é merecedora dessa morte. Não gostava da jogadora 044. Ela deixou os outros 4 morrerem que tava com ela. E em qualquer oportunidade que ela tinha, ela humilhava todas as pessoas, inclusive o 456. Pra quem não sabe, o 456 é esse daqui, que é o jogador principal. E eu achei a morte dela, eu confesso que assim, eu gostei. Fiz festa, falei, tava na hora. Não que eu goste desse carinha também, porque ele deixou a menina lá morrer na segunda temporada. Só que eu gostei da morte, que eu acho que tava na hora do 044 morrer mesmo. Gente, vamos reagir agora à morte da jogadora 222. Que é essa daqui. Só vou dar um contexto antes. Ela teve o bebê um jogo antes e torceu o pé dela. E esse jogo que ia ser agora era de pular a corda. Então vamos reagir o que aconteceu. Se você não conseguir, a minha filha também vai morrer. O 456 ajudou, gente. Pedindo pra proteger a filha dela. Eu tô tentando fazer ela agora. Falou que era uma mãe e que ela ia fazer o que toda mãe deveria fazer pelo filho. Proteger o filho. E ela sabia que ela não ia conseguir. E como o 456 queria voltar pra ajudar ela não podia deixar isso acontecer, porque tinha chance dele não conseguir, o tempo tava acabando e a filha dela ia ficar sozinha. Então, o que ela fez, o que qualquer mãe faria? Defendeu e protegeu a filha dela a qualquer custo e se jogou. E nessa parte, ai, gente, eu não consigo. É muito forte pra mim, é tipo, uma mãe pausou. Ai, uma mãe
salvando o filho, que é o que qualquer mãe faria. E eu me vi, tipo assim, se eu tivesse no lugar dela, eu teria feito a mesma coisa. Então eu chorei horrores nessa cena. Muito, muito mesmo. Ai, gente, fiquei até emocionada aqui. Chorei muito nessa cena. E aí ela se jogou e caiu e foi óbvio que não tinha como ela não... ali. E ela fez isso porque ela sabia, não tinha como de Ji-hoon voltar, faltando 1 minuto, e pegar ela, sendo que ela tava com o pé machucado, não tinha garantia que ele ia conseguir pular, e a filha dela ia ficar, assim, a Deus do Ará, e ela decidiu defender a filha dela. Então, pra mim, essa morte da jogadora 222 tá na top 1 como uma das mortes mais emocionantes. Comenta aí se você já concorda. Faz o seu ranking aí embaixo de qual morte você achou mais pesada e tal. E essa tá no meu top 1, tá? Vamos pra próxima morte aqui, que é... De quem? Ah, beleza. Gente, esse foi um edit que eu achei no TikTok. Eu achei muito legal esse edit, que foi do Tego Odoni, esse edit. E foi assim, eu chorando de rir na morte do velho, que é esse que tá aqui na lateral, que é o número 100. E eu tava torcendo a todo momento pra esse cara morrer. E ele foi o primeiro a passar no primeiro jogo, que foi o do esconde-esconde. Mas vamos reagir à morte dele aqui, soltando o play. E... ai, meu Deus. O Ji-hoon já pegando o bebê, que ele adotou literalmente o bebê. E o 333, o bendito aí, com o ferro na mão. E com certeza ia jogar ele, porque esse cara é uma péssima pessoa. Detesto ele desde a 2ª temporada. Ele matou a primeira personagem que eu gostava. Esse daí eu até que quase gostei dele, quando ele matou esse primeiro. Só que as intenções dele eram ótimas. Então, gente, a morte do número 100, ele morreu no último desafio e foi jogado pelo número 333. Essa daí tá no meu top 1 das mortes que eu mais esperava, porque eu detestava esse cara. Por causa dele fez aquela briga lá na 2ª temporada, por causa dele o pessoal voltava em bolinha, então eu não gosto dele. E quando ele morreu, pra mim foi um alívio, que se ele ganhasse eu ia ficar muito revoltada. Eu processava a Netflix. Eu falava, Netflix, isso aí é danos morais, minha filha, você tá acabando com o meu psicológico. Tem criança chorando em casa. Mas agora bora pra próxima morte. Próxima morte é de quem? Deixa eu ver. Do jogador 333, que é esse bendito aqui, ó, o pai da bebê. E pra quem não sabe, eu acho que nessa cena aqui não tem. Ele tentou jogar a bebê pra sair vivo e sair com todo o dinheiro. Ele ia matar a própria filha, sendo que a mãe se matou pra salvar a filha. E ele, vai jogar pro 456, que não tinha nada a ver com a história, e tava lá protegendo a bebê. Vamos ver o que rolou aqui. Dá play. Aê. Ó, ele tá pendurado, que o Ji-hoon ainda tá segurando ele. O Ji-hoon tem um coração muito bom, gente. Ji-hoon é o 456, lembrando. E aí, a morte dele foi mais porque... acho que caiu mesmo. Ele simplesmente caiu, o Ji-hoon não conseguiu segurar. Senão ele ainda poderia ter saído vivo. O que esse daí é um ponto para a Netflix. Que se esse cara aqui, tá vendo? Ele tá quase caindo. Tivesse saído vivo, Netflix, a gente ia ter um outro problema. Porque esse cara não presta. Ele ia matar a filha dele. Você tem noção? E caiu. Pausou. Ele caiu. E é uma morte que eu esperava também. Eu acho que era o 100, o 044 e o 33... Não, o 333 também, ele foi muito ordinário. Então é o 333, o 100, o 044 no meu ranking de top mortes que eu esperava, tá? Deixa eu tomar uma água aqui pra gente ir pra próxima, gente, porque eu tô muito eufórica. Bora pra penúltima morte, que a gente tá acabando esse vídeo. A penúltima morte, gente, eu fiquei meio assim porque o meu número da sorte e o número do Void é 7. E esse jogador era o número 007, que era o filho da velhinha. Pra quem não sabe, depois eu vou comentar da morte da velhinha, porque é uma morte que eu não quero comentar, porque foi meio pesada. E pra mim foi uma das mais pesadas também, fica bem abaixo da 222. E vamos assistir essa pra gente entender. Essa é rapidinho. Soltei o próprio filho e depois ela desabou no choro. E por que isso? Aí, assim, ela acertou, ele já ia morrer, mas depois veio os VIPs, né, nessa parte que foram os VIPs, e terminaram de atirar nele. Só que, assim, ela matou o próprio filho pra salvar a bebê, porque era uma atitude que ela abominava. Só que ela não aguentou isso, e aí ela
É assim, eu não consigo comentar da morte dela, que eu acho que é uma coisa muito forte, muito delicada. Então, se você, pessoa, tá passando por algum momento sensível na sua vida, tá muito triste, acha que nada mais vale a pena, converse com os seus pais, procure ajuda, tá? E não deixe isso te consumir, porque a vida é bela, a vida é boa e vamos continuar sorrindo à toa. Então, agora a gente tá indo pra última morte, que pra mim a Netflix aí falou o seguinte: ó, essa daqui é pra mostrar pra vocês que quem manda nessa bagaça aqui sou eu. E o que ela fez nessa última morte? Vamos reagir agora à morte do jogador 456, mais conhecido como Ji-hoon. Exatamente, gente, que é literalmente o final da série, a cena final, os últimos minutos da série, e a gente vai reagir ele agora. Agora a gente vai reagir à morte do 456. E eu só vou dar uma contextualizada pra vocês entenderem. Nessa hora eu pensei que só sobrou ele e a bebê. E o 333, ele morreu nessa hora. Só que o que acontece? Como o botão lá da prova não estava apertado, a morte do 333 não valeu pra prova. Então ele teria que apertar o botão e só um iria sobreviver, porque um deles deveria ser empurrado. No início eu falei, será que ele vai jogar bebê? Aí eu falei, não, é o Ji-hoon, ele não vai fazer isso. Depois eu pensei que ele ficou com o bebê no colo e na ponta. Vai pular os dois e ele vai acabar ali tudo, vai morrer todo mundo mesmo, e a bebê vai morrer junto com ele. Mas não, ele colocou a bebê no chão, virou pros VIP, né, que era onde tava dando pra assistir, e falou uma frase que é o que a gente vai começar a assistir agora, que eu vou dar o play. Soltei o play. Nós não somos cavalos. Não somos cavalos, somos pessoas. E assim... Somos pessoas. E pessoas. E aí ele se joga. Ele simplesmente se joga em frente ao Faceman, que ele sabia já que era aquele jogador 1-1. E ele literalmente cai assim em câmera lenta. E eu pensei, cara, nessa hora vai aparecer alguém, vai salvar ele. Vai aparecer o policial. Esse cara vai pedir o círculo, o triângulo e tudo pra ir atrás e salvar ele. Mas não, gente. Ele realmente cai. A bebê fica salva. E aí, pra mim, a Netflix literalmente falou: vou matar o principal personagem. Vocês acharam que ele não ia morrer? Que ele era o principal? Não. E aí aparece jogador 456 eliminado. Se matou pra salvar a bebê. Porque a jogada... tipo assim, é uma história muito louca. Ele não ia matar um bebê. Então pra mim foi uma das mortes mais pesadas. Mas ainda fica a 222, a 149, que é a velhinha, e a 456 fica em terceiro. É o meu ranking de top 3, gente. E eu chorei quando ele morreu. E depois, assim, no final da série ainda tem muita coisa que acontece depois que ele morre. Eu pensei que ia acabar ali, mas não acabou. Eles contextualizaram e deixaram a abertura como se fosse ter um Round 6 americano. Foi isso que eu entendi por aquela atriz loira que tava lá, porque a filha do Ji-hoon tava nos Estados Unidos. Então eu acho que eles encerraram esse na China, matando todos eles pra abrir os jogos em outro lugar. E pra quem não viu e tá assistindo o vídeo, tá querendo um spoiler, quem cuidou da bebê foi o policial e ficou lá com uns 45 bilhões de wones. Eu acho que foi esse valor, eu não lembro. E assim, gente, foi muito complicado pra mim. E Netflix, eu espero que você capriche na próxima temporada, se tiver. Ou se isso daqui realmente acabou tudo. Você me deixou com um trauma cinematográfico. Você matou pessoas que não mereciam morrer. E acho que eu vou encerrar o vídeo, gente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui. Se você não gostou, vai chorar em outro lugar e se inscreve também. E um beijo da Ketizinha.